Eu moro em Mogi das Cruzes, a 108 quilômetros daqui. Eu conheci a casa através do meu enteado. Quando eu fiquei enfermo, é que ele me falou da possibilidade da cura espiritual. E aqui do lado está minha esposa, que é a mãe do Douglas, que foi minha companheira, que foi aquele anjo que Deus colocou no meu caminho no momento mais difícil da minha vida. Em janeiro, eu comecei a sentir alguns sintomas no estômago. Ânsia de vômito, coisa que eu nunca sentia, né? Eu nunca vomitei na minha vida. Aí, em fevereiro, eu fui diagnosticado com câncer no estômago. Um câncer muito agressivo, que é um dos três maiores do mundo, né? E foi nessa ocasião que eu conheci a casa, que eu comecei a fazer o meu tratamento espiritual. E, paralelamente, eu também fiz a cirurgia. Foi quando o médico falou aqui para minha esposa que talvez o meu caso era irreversível. Sim. E por isso eu poderia comer o que eu quisesse, né? Mesmo assim eu não conseguia comer, eu desfinhei a chegar a 48 quilos. Foi o estado mais crítico da minha vida. Fiz todo o tratamento quimioterápico, fiz o tratamento espiritual aqui, segui a risca, né? Levei a água para casa, todas as semanas, cada 15 dias eu vinha fazer o tratamento. E depois de 6 meses fazendo o tratamento lá no hospital, foi que a médica agora, com os exames, diagnosticou que meu câncer estava reduzido, né? Parou de crescer, reduziu, e ela estava me dando alta da oncologia. Talvez eu volte só em fevereiro para fazer os exames, para certificar que a doença estagnou ou não existe mais. Então a médica me submeteu à cirurgia para tirar o tumor. Só que na cirurgia diagnosticou que não teria como tirar o tumor. Estava muito grande. Estava muito grande e avançou para outros órgãos, como os pâncreas, fígado. Inclusive, quando eu fiz a cirurgia, aí a médica falou para mim que o meu caso eu ia passar por quimioterapia. Na médica da quimioterapia é que eu fiquei mais assustado. Foi quando ela perguntou para mim se eu estava sentindo bolhas na pele, porque esse câncer aí talvez ia avançar para os ossos e para a pele, né? Aí eu até assustei no dia mais ou menos, mas na primeira quimioterapia eu passei muito mal, vomitei, passei muito mal na primeira sessão. Na segunda sessão não podia comer nada, muita dor no estômago, dores terríveis, que eu colocava bolsa de água quente para amenizar a dor. E com uma semana fazendo a quimioterapia e fazendo aqui a sessão de tratamento espiritual, com uma semana eu já não passei a tomar mais remédio. Tanto é que hoje eu não tomo remédio nenhum. E agora eu estou num estágio que eu digo o seguinte, é testemunhar e agradecer. É por isso que depois de tanto tempo, sem nem vocês saber que eu viria aqui, eu estou aqui dando esse testemunho. Ela me liberou de todos os remédios e da quimioterapia. Falou, o senhor não precisa mais fazer quimioterapia. Aí quando fez agora a última radiografia de estômago, tudo, que foi constatado que não aparece mais câncer na amostra que foi tirada para fazer a biópsia. Na biópsia não aparece mais o câncer. Quando eu estava na máquina a primeira vez, que eu vim sem saber como que funcionava, eu sentei aqui no salão, fiquei esperando, recebi a senha, né? Que eu fui para a maca. Naquele momento que eu subi na maca, quando eu desci da maca que eu fui embora para casa, eu já senti uma melhora, assim, uma coisa espiritual. Aí com a água que eu levei para casa, então assim, eu fiquei na oração e tomando a água, e eu já senti uma melhora. Foi até eu conversei com a esposa do Douglas, que eu falei assim, nossa, depois da primeira sessão que eu já me sinto restabelecido. Foi até que ela até se arrepiou, porque ela também estava fazendo tratamento aqui, né? E foi eles que me trouxeram, então eu estava numa torcida muito grande para dar certo, e realmente deu certo. Foi quando numa sessão, que eu ouvi aqui o Roberto dizendo que a cura não estava nele, a cura estava em nós. Então aquela palavra dele, para mim, foi forte, quando ele falou assim, a cura não depende de mim, eu só sou um instrumento. Depende de você. Então foi isso que me cresceu, que fez crescer essa fé. E que, só para você ter uma ideia, meu estômago estava fechado. Nada entrava e nada saía. Tanto é que eu usava uma sonda pelo nariz. Então foi assim,
essa grandeza que me restabeleceu. Quando eu fui diagnosticado com a minha doença, o meu enteado é que falou para a mãe dele. Ele falou assim: mãe, tem uma casa lá em Cotia que faz o tratamento espiritual. Pubira é o tratamento espiritual. E eu era meio cético nessas coisas, né? Porque eu não conhecia, eu nunca fui, né? Aí eu falei assim: nossa, eu vou sair de Mogi das Cruzes. Eu fiquei pensando, de Mogi das Cruzes para ir lá em Cotia, vou atravessar São Paulo, né? E aí que eu vi. E através da persistência do Douglas, que insistiu, inclusive ele que se incumbiu de me trazer aqui, né? Então todo dia que vinha, a gente levantava de... Eu lembro que a primeira vez que eu vim para cá, a gente saiu de casa debaixo de uma tempestade. Uma tempestade, a gente queria desistir, e nossa, e aí o Douglas esperou a gente em São Miguel, ele esperava todo dia a gente em São Miguel, e trazia a gente até aqui e voltava com a gente. Todo sábado, né? Então, o sábado sim, o sábado não, né? E essa foi a primeira casa que eu passei, que eu vi, que eu até aprendi a existência dessa casa e dessa cura espiritual, que realmente eu vi que comigo funcionou. Mas o meu problema era tão grave que os próprios médicos não ignoravam essas coisas espirituais, né? Foi um milagre, né? Até eles acham que foi um milagre. Inclusive, recentemente que eu levei minhas fotos para o médico, o gastro que faz acompanhamento, ele nem acreditou que aquele cara que estava com 48 quilos estava hoje com 76. Foi quando eu pedi autorização dele, porque eu corro a São Silvestre, que eu ia correr a São Silvestre. Aí ele até brincou assim: ó, desde que você não me carregue nas suas costas, você pode correr. É o nosso segundo casamento. E quando eu estou diagnosticado, ainda não estou sabendo da minha doença, eu estou separado dela. Aí que, novamente, a gente volta a ficar junto. Então, eu já acho que já foi uma unção de Deus, um preparativo de Deus das pessoas que estavam em volta da minha vida. Como todos os voluntários dessa casa, e toda aquela corrente, né, dos amigos, aquela corrente positiva. E, sobretudo, essa fé que sai dentro da gente. Porque essa fé que realmente, como diz o Roberto, essa fé é que me curou. Quero ressaltar também que quando ele estava separado, eu fiquei separado não foi muito tempo, foi apenas 9 meses, né? E aí foi quando estava começando a aparecer esses problemas de dores no estômago. Mas uma coisa é certa, é uma pessoa que pratica esporte, corre demais, todas as São Silvestre ele corre mais do que eu. Eu não pratico nenhum esporte e ele sempre me incentivando, vamos correr, vamos mandar, vamos fazer. E eu fiquei muito triste quando o médico me chamou do lado e falou assim: ó, se prepara, a senhora é a esposa, mas ele não vai durar muito não. Isso é por experiência. Nossa, cheguei em casa, chorei tanto, conversei com Deus, falei tanto com Deus, parece que Deus me ouve assim, sabe, naquela hora, como qualquer um de nós, né? Naquele momento de precisão mesmo, você sabe o momento de quando conversar com Deus. Eu conversei com Deus e ele falou: ele vai sair dessa. Ele tem ainda uma grande coisa ainda a fazer aqui. E eu acreditei. Aí eu falei assim: eu volto com você, vou cuidar de você. E estou até hoje. Muita gente foi contra, né? Nossa, deixa que as cruzes dele vai tomar conta dele. Eu não. Eu tenho que lembrar que tive 15 anos, momentos muito felizes ao lado dele. Ele me fez crescer, como eu também fiz crescer. Então, se aconteceu isso, eu quero estar do lado dele e Deus vai recuperar. E eu sou muito feliz por estar ao lado dele e vendo ele muito feliz também. E a todos os amigos que oraram por ele, rezaram. Então, você que está nos assistindo, não perca a fé. E o Dr. Fritz, ele é uma pessoa, é única. Ninguém vai imitar ele. É só ele mesmo. Ele curou muita gente e eu acabei de acreditar. E vai me curar também. Tá bom? É isso. Um grande beijo para todos. Obrigada.